Olá, eu sou Daniel Lima, advogado que trabalha com direito da construção, infraestrutura, engenharia. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre tributação nas obras de infraestrutura. Mais especificamente sobre a incidência do ISS, do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ou ISS ou ISSQN. São duas abreviações possíveis que a gente encontra para esse tributo. O tema da tributação em obras ele é muito rico, muito amplo. Lógico que a gente não teria como esgotá-lo num vídeo apenas, em pouco tempo, mas de forma que hoje, no dia de hoje, a gente vai focar naquele que, reputo eu, é o que traz mais problemas, mais questionamentos e possibilidades de ganhos de receita ou então de proteção das construtoras para que percam mais recursos, para que não tenham que pagar mais dinheiro do que aquilo que seria devido em função da incidência do ISS, do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Tá? Primeira coisa a se falar sobre o ISS é que, como quem trabalha na área bem sabe, o ISS é um imposto da competência municipal. Na Constituição Federal foi designado, foi escolhido, atribuído que os municípios, cada município teria competência para editar sua legislação e fazer a cobrança, os lançamentos do ISS. E isso não quer dizer que o município tenha autonomia única e suficiente para tributar os serviços de qualquer maneira ou de qualquer modo. Não. Por quê? Porque, primeiramente, ele está limitado por regras gerais de direito tributário que estão contidas na própria Constituição Federal, bem como também pelas normas gerais de direito tributário que estão contidos no Código Tributário Nacional, porém mais especialmente ainda na Lei Complementar número 116, Lei Complementar Federal 116, que traz para todos os contribuintes desse imposto as normas gerais que vão reger a incidência e o regramento do imposto sobre serviços. Tá? E isso é importante saber porque é comum a gente identificar abusos, inconsistências, ilegalidades ou mesmo inconstitucionalidades na cobrança que é feita em diversos municípios Brasil afora. Algumas delas a gente vai mencionar daqui a pouco e também apontando alguns caminhos de solução. Tá? Em sendo um tributo municipal, mesmo sendo um tributo municipal, é importante a gente ter em mente o seguinte: a alíquota máxima do ISS é de 5%. Isso está previsto na legislação federal. Ela não pode, a alíquota do serviço que é prestado por quem quer que seja, ultrapassar os 5%. Tá? E também é importante, especialmente no caso de quem tem contratos administrativos, de quem celebra contratos administrativos, contratos com o poder público, saber que existe uma norma na Lei de Licitações e Contratos, prevendo, a Lei 8666, prevendo que, em caso de alteração das alíquotas de tributos, seja em função de uma majoração da alíquota, um aumento da alíquota, ou uma diminuição do valor do percentual da alíquota, os preços contratuais também poderão, ou melhor, deverão sofrer as alterações respectivas decorrentes desse impacto, do aumento ou da diminuição. Tá? Eu vou ler rapidinho aqui o dispositivo, que está no artigo 65, parágrafo 5º, que diz o seguinte: quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. Tá? Então, se um determinado contrato foi celebrado, foi assinado, foi licitado com base numa alíquota de 3%, porém, depois do início do contrato, aquele município onde a obra está sendo executada
aumentou essa alíquota para 5%, os preços contratuais poderão, com base nesse dispositivo legal, sofrer as devidas revisões para incorporar esse custo a mais. Mesma coisa acontece se também essa alíquota ela diminuir, tá? Ponto importante também de se entender na questão da tributação pelo ISS é que o imposto, como o próprio nome está a dizer, ele incide sobre os serviços. Isso significa que uma parcela do valor que é faturado por quem presta o serviço, ou no caso mais específico que a gente está a falar, do construtor, do empreiteiro, o serviço da execução da obra que ele executa no mês, durante o ano, etc., não pode sofrer a incidência integral da alíquota sobre todo o valor que é faturado contra o poder público ou contra um contratante privado, ou quem seja. Tá? Por que isso? Porque em sendo um imposto sobre serviço, fora da base de cálculo sobre a qual a alíquota vai incidir, devem ficar, portanto, devem ser excluídas da base de cálculo, devem ser excluídos da base de cálculo os valores correspondentes aos materiais que são empregados na obra, que são aplicados na obra em definitivo. Por exemplo, se você está fazendo uma construtora, está fazendo uma estrada, todo o valor é correspondente a aterro, brita, concreto, asfalto, tudo isso que for aplicado à obra e que normalmente é um valor significativo, precisará ser excluído da base de cálculo. De forma que se num determinado mês, por exemplo, uma construtora fizer R$1 milhão em serviço, e desses R$1 milhão de serviço que ela vai faturar para o seu contratante, pode ser o próprio município, pode ser o governo do estado ou o governo federal, um DENIT, por exemplo, se a gente está falando aqui de uma obra rodoviária. Se 500 mil desses 1 milhão forem materiais, for material que foi efetivamente aplicado na obra, então esse valor aqui sai da base de cálculo. E a alíquota de 2, 3, 4, 5%, quanto seja, vai incidir apenas sobre os outros 500 mil, que é a parcela remanescente da fatura, que corresponde apenas ao serviço, de forma que o imposto incida sobre o serviço e não sobre materiais ou mercadorias que tenham sido incorporadas à obra. Sobre esses materiais, sobre essas mercadorias, sobre esses insumos que foram aplicados, vão incidir outros impostos. No caso, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, de tributação estadual, que é cobrado pelos estados. Tá? E uma outra coisa importante também de saber é que da base de cálculo também devem ser excluídas as subempreitadas, as subcontratações, portanto, os contratos com subempreiteiros que já tenham sido eles mesmos tributados pelo ISS. Voltando ao exemplo de 1 milhão de faturamento mensal. Se a construtora executa 1 milhão no mês, 500 mil foi de material, e temos ainda os outros 500 mil que são de serviço. Porém, desse serviço, 100 mil pode dizer respeito a um serviço que foi prestado por um subempreiteiro para uma atividade específica, por exemplo, desmatamento, e aquela subempreiteira ter sido contratada para isso, ter executado esse serviço e no momento que emitiu a sua fatura de 100 mil reais contra a empreiteira, que vai emitir a fatura de 1 milhão para o seu contratante final, o empreiteiro pequeno, o subempreiteiro, no momento que ele emite a fatura dos 100 mil, ele, se já tivesse sido retido ou pago o valor correspondente ao ISS, que normalmente é o que acontece, esses 100 mil também sairão da base de cálculo, sob pena de haver uma bitributação. Você está tributando um serviço mais de uma vez. Então a gente vai ter um serviço de 1 milhão, exemplificando, 500 mil vão sair em função de serem materiais,
100 mil em função de ter sido uma subempreitada, um subempreiteiro que, por exemplo, foi contratado para fazer um serviço específico de desmatamento. E aí a alíquota do tributo vai incidir apenas sobre o remanescente. No caso aqui desse exemplo, 400 mil. Tá? Acontece que muitos municípios não adotam essa prática. Eles fazem incidir a alíquota sobre uma base de cálculo cheia. E aí é o caso de normalmente se resolver o assunto entrando com alguma medida judicial. Tá? E também o que acontece em muitos casos é o fato de alguns municípios criarem presunções legais de como deverá ser feito o cálculo desse abatimento da base de cálculo. Por exemplo, um determinado município diz que a alíquota é de 5%, mas que só incidirá sobre uma base de cálculo de 50% do serviço, porque 50% será presumido como material ou material e subempreitada. Usualmente, vale a pena embarcar nessa presunção, porque gira em torno disso, entre 40% e 60%, o montante de materiais e subempreitadas somados numa obra de infraestrutura. E aí, para não se ter a trabalheira toda de ficar apurando a contabilidade real do quanto que corresponde a uma coisa e outra, aplica-se esse percentual automaticamente e faz a apuração do imposto apenas por meio da incidência da alíquota sobre os 40%, 50% ou 60% que a legislação municipal tiver arbitrado, tiver atribuído como sendo a passível de ser tributada. Porém, existem casos em que alguns municípios, buscando fazer isso, promovem redigem uma legislação de maneira errada. O que eu quero dizer com isso? Suponhamos que o município quer atribuir um valor presumido de materiais de 40% como sendo o correspondente aos materiais que precisam ser abatidos, deduzidos da base de cálculo. E aí, ele normalmente aplicaria uma alíquota de 5% sobre uma base de 60%. Mas como ele quer que 40% da base seja excluída, porque seria a presunção dos materiais, ao invés de dizer que a alíquota sua é de 5% sobre uma base de 60%, muitos municípios redigem a lei dizendo que a alíquota é de 3%. Porque 5% em cima de uma base de 60% é o correspondente a uma alíquota de 3%. Só que, ao fazer isso, esses municípios estão cometendo um erro. E às vezes eles têm essa intenção, mas estão cometendo um erro. Por quê? Porque mesmo que você defina a alíquota como sendo de 3% ou 2%, ainda assim você terá direito a deduzir da sua base de cálculo o montante correspondente às subempreitadas que já tiverem sido tributadas e aos materiais. Tá? Esse é um assunto, aliás, é bom ressaltar que, a despeito de haver municípios que legislam dessa forma, esse é um assunto que é muito consolidado na jurisprudência, de forma que a probabilidade de êxito numa eventual demanda judicial, seja para fazer parar a incidência do tributo sobre uma base cheia, ou seja, para recuperar o que foi pago a maior nos últimos 5 anos, que é o prazo prescricional para se pleitear a devolução de impostos pagos a maior, a probabilidade de êxito é muito grande, já que a gente está falando de um assunto que tem jurisprudência muito consolidada. Tá? Um outro aspecto também que é importante a gente saber sobre essa questão, sobre o regramento do ISS, é que em alguns municípios são negociadas isenções, são feitos acordos entre a municipalidade e uma construtora, ou seja para atrair a obra para aquela municipalidade, seja para facilitar, para tornar o ambiente de negócio mais atrativo, enfim, e tornar o preço para as construtoras que vão ali trabalhar também melhores. Enfim, existem N motivos políticos, não vem aqui ao caso a gente debater isso. Mas o fato é que quando isso ocorre, e eu já vi isso acontecer inúmeras vezes, é comum
que essa isenção ou essa redução de alíquota ou o acordo que tenha sido feito seja formalizado apenas por meio de um decreto, por exemplo, um decreto municipal do prefeito. Mas isso é insuficiente. Um prefeito sozinho não pode decretar ou expedir um decreto modificando a forma como o ISS é calculado e como ele deve incidir. Isso deve ser regrado, deve ser regulamentado, se um acordo efetivamente foi firmado, deve ser regrado através de uma lei municipal, votada pela Câmara Municipal, pelos seus vereadores, e depois sancionada pelo seu prefeito. O que eu já vi acontecer inúmeras vezes, em inúmeras obras, foram acordos terem sido feitos e terem sido formalizados, às vezes através de um decreto, ou às vezes até mesmo de um acordo escrito, em que o prefeito assinou, mas, porém, a gestão mudar, o prefeito que tinha feito o acordo perdeu a eleição e quem assumiu foi lá verificar o que estava sendo recolhido nas obras, verificou que foram feitos acordos e aí ele imediatamente disse, olha, esse acordo aqui é ilegal. Ele não seguiu o rito constitucional e o rito legal para que pudesse ter eficácia jurídica. E aí aciona a fiscalização da Secretaria de Finanças e vai lá, abre uma fiscalização, faz uma autuação, isso vai ser objeto de uma defesa, enfim, a gente vai estar sujeitando a construtora, o empreiteiro, a um risco de ter um passivo tributário não mapeado que pode ser gigantesco, tá? Um assunto que achava que estava resolvido, na realidade foi jogado para debaixo do tapete, sem nem que se soubesse que estava debaixo do tapete, em função das formalidades do acordo não terem seguido os procedimentos legais e constitucionais suficientes para isso, tá? Uma outra questão muito importante que é preciso entender com relação à incidência do ISS diz respeito à territorialidade. O ISS é um tributo que é recolhido onde o serviço é prestado ou onde o serviço é executado. No caso, portanto, se eu tiver a minha sede for numa capital, mas eu prestei um serviço em Fortaleza, onde eu estou aqui, capital do Ceará, mas eu prestei um serviço noutra cidade. O correto é que eu emita uma nota fiscal informando a prestação do serviço naquela outra localidade, para que o município onde o serviço foi prestado receba o ISS. No caso do ISS nas construtoras, das empreiteiras, acontece o mesmo. Pode ela estar situada onde estiver, onde a obra estiver sendo executada que o imposto precisa ser recolhido. Isso pode ser um pouco óbvio, mas o problema maior é quando a obra ela é executada em mais de um município. O que pode acontecer nesses casos? E é muito comum também problemas dessa natureza. A definição do percentual que precisa ser recolhido em cada município. Vou simplificar aqui uma situação que não é rara de acontecer, que é a seguinte. Imaginemos uma obra rodoviária, uma estrada de 40 quilômetros, certo? 30 quilômetros dessa estrada estão situadas dentro de um município e 10 estão situadas dentro de outro. O lógico e intuitivo é que 25% nós vamos fatiar, fazer a proporção, 30-40. Então, 100% do serviço, 75% vai ficar do ISS, vai ficar para aquele município onde estão 30 quilômetros da estrada e 25% para aquele outro onde estiverem os 10 quilômetros, né? E à medida que for sendo executado uma ou outra ponta, é que cada um vai receber. Não é cada fatura que se faz o pagamento fatiado já. Devem ser emitidas notas fiscais, faturas separadas para cada município. Tá? Ok? Mas imagine a seguinte situação. Dentro dessa mesma obra de 40 quilômetros, nos 10 quilômetros do município que tem a extensão menor da estrada,
encontra-se uma ponte. E uma ponte de alto valor dentro do contrato. Imaginemos que essa ponte, se a gente está falando de um contrato de 50 milhões, que essa ponte valha 20 milhões de reais. E a extensão dos 10 quilômetros de estrada, 5 milhões de reais. Então nós vamos ter 25 milhões mais 25 milhões. Então a proporcionalidade, que num primeiro momento seria o lógico e o intuitivo a aplicar, perde a sua razão de ser. Porque não é pela extensão da obra que se calcula como o ISS deve ser pago, e sim pelo volume de serviço que é feito em um local ou em outro. Tá? Então, se a gente tem uma obra, nesse caso, onde mesmo ela sendo de pouca extensão, mas tem um grande volume de obra e de grande custo, um grande volume financeiro, em detrimento do outro pedaço que tem uma grande extensão, porém financeiramente isso se compensa, vai ser pago, o ISS terá que ser pago proporcionalmente ao volume financeiro executado em cada um dos municípios, tá? É preciso ter muita atenção com isso, porque já vi várias construtoras pagarem ISS errado, fazerem a apuração errada do quanto deveriam pagar de ISS para um município ou outro. E uma outra advertência e um alerta importante que vale sobre essa questão do imposto sobre serviços diz respeito ao seguinte, que é algo muito pouco conhecido, mesmo por quem atua no setor de infraestrutura. Obras de saneamento não podem ser tributadas pelo ISS. Mas como assim? A explicação para isso demandaria um tempo grande, porque passa por uma série de sutilezas do entendimento da legislação federal, da Lei Complementar 116, com legislação municipal, mas o fato é que, fazendo uma explicação bem rápida, a lei geral, a lei que trata do ISS em âmbito federal, essa Lei Complementar 116, trazia uma previsão de tributação dos serviços e obras que dissessem respeito ao saneamento. E saneamento nós estamos falando aqui não apenas obras de esgoto, obras de água, mas saneamento, se a gente fizer um estudo na Lei Geral de Saneamento Básico, que é uma lei federal, a gente vê que o conceito de saneamento é bem amplo. Ele trata de obras hídricas, inclusive de água bruta, portanto é um conceito que poderia ser abrangido, pode ser abrangido, inclusive para obras de adutoras, de canais, ou até mesmo barragens. Esse é um assunto ainda não muito enfrentado na jurisprudência. A extensão desse, digamos assim, isenção, o nome técnico não é bem uma isenção, e sim uma não incidência. Não existe essa hipótese de incidência do ISS sobre obras de saneamento. Porém, para essas obras mais arroz com feijão, digamos, de uma obra de saneamento de água, esgoto, fazendo ligações intradomiciliares, redes de água dentro de uma cidade, de água tratada, esgoto, tratamento de esgoto, são indubitavelmente, inegavelmente, obras de saneamento. E já existe muita jurisprudência sinalizando, dizendo que elas não podem sofrer tributação, não podem ser tributadas pelo ISS. Tá? E aí, se você eventualmente está trabalhando, ou trabalhou, ou tem uma construtora que trabalhou para um município executando uma obra de saneamento, saiba que você tem o direito de não pagar ou até mesmo de pleitear de volta o imposto que você pagou. Tá? Alguém poderia até perguntar, mas o ISS estava no meu BDI. Eu orcei o valor do ISS na minha proposta. Isso não fará, se eu conseguir essa isenção, não fará com que eu tenha que revisar o meu preço para baixo também? Essa é uma pergunta muito boa e que algumas pessoas já me fizeram e que merece uma reflexão à parte, que é a seguinte.
existe também jurisprudência não só no âmbito do Poder Judiciário, mas sobretudo dos tribunais de conta e do Tribunal de Contas da União, dizendo o seguinte, que a carga tributária efetiva de uma empresa que é contratada da administração pública é um problema dela. Se ela foi contratada para, fazendo um determinado orçamento, para pagar X% de imposto de tributos, mas em função da sua gestão, seja porque entrou judicialmente para contestar uma contribuição federal ou o que seja, e isso vale também para impostos municipais, conseguir uma redução, uma revisão do que ela pagava, ou até mesmo o não pagamento, no caso uma isenção ou não incidência de um imposto, o ganho em função dessa gestão tributária que ela faz dentro da sua própria casa, não diz respeito à administração pública. Tá? Então, uma vez sabendo disso, a gente percebe que muita gente que trabalha nesse setor tem deixado o dinheiro na mesa ao executar obras de infraestrutura, no caso, obras de saneamento. Tá? Por hoje eram esses os assuntos que a gente tinha a tratar sobre o ISS, que é um item de obra muito importante no planejamento, sobretudo financeiro, das obras de infraestrutura. Não dá para a gente esgotar todas as sutilezas, todos os detalhes das questões que a gente trouxe, porque senão o vídeo ficaria, obviamente, muito longo. Mas, em caso de algum de vocês ter alguma dúvida, algum questionamento, quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, fica sempre aqui o convite. A gente está de portas abertas para receber contatos através de comentários ou até mesmo diretamente no privado, ok? E também fica mais uma vez o convite para vocês nos seguirem no LinkedIn e nos canais nas outras redes sociais Direito na Engenharia. E se de alguma forma isso que você assistiu hoje, as informações que a gente passou, você acha que te ajudaram e você acha que podem ajudar alguém que você conhece, que é engenheiro, que também trabalha nesse setor de infraestrutura, compartilha o link para que ele possa também ter acesso a esse conteúdo. Obrigado e até a próxima.